Graça e paz, meus irmãos e irmãs, estamos aqui para começar uma série de estudos sobre a vinda de Jesus, ou a volta de Jesus, podemos também dizer. E nesse estudo nós vamos abordar, então, como primeira lição, a esperança baseada nas promessas de Deus. Ou seja, o nosso texto-chave aqui é em 1 Pedro, no capítulo, no capítulo 1, versículos 10 e 11. Eu convido você a ver atentamente esse texto. Ele diz assim: foi a respeito dessa salvação, Pedro dizendo, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar testemunho de antemão sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, meus irmãos, esse estudo tem por objetivo, né, esclarecer a relação entre o Novo e o Antigo Testamento, sobre a vinda de Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento profetizou a respeito do Messias, profetizou a respeito de Jesus, todos os profetas que vieram antes. Né? E agora o que nós temos aqui? Nós temos o apóstolo Pedro, com sua autoridade apostólica, né, escrevendo aqui aos eleitos de Deus espalhados pelo mundo. Ele mesmo estava em Roma nessa ocasião, ao que tudo indica na carta, na sua epístola. Ele, então, fala a respeito tanto do sofrimento quanto da glória do Messias, né? E é a respeito da salvação que agora está operando na vida dele e na vida dos seus destinatários, né? Dos eleitos de Deus a quem ele está escrevendo. Então, ele diz que os profetas que profetizaram a respeito da vinda de Jesus e da sua glória, né, que será completada na volta de Jesus, quando ele voltar, né, a respeito do reino de Deus também, que é outro tema importante que nós vamos estar seguindo. Então, ele está dizendo que eles, muitas vezes, se perguntaram e pesquisaram, leram e estudaram para saber, estudaram até mesmo as suas próprias profecias, para saber, então, quando essas coisas iam acontecer, de que forma, porque como que eles poderiam estar profetizando ao mesmo tempo o sofrimento e, ao mesmo tempo, a glória? Então, é bem interessante esse texto, porque ele nos dá essa direção, né? O Pedro está aqui descrevendo isso. Então, o Novo Testamento, né, vai ser para nós a chave para nós sabermos aquilo que foi cumprido, as promessas de Deus que já se cumpriram e aquelas que ainda não se cumpriram. Então, quando a gente fala da volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é quando, então, serão cumpridas todas as demais promessas que Deus fez, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas que ainda não foram cumpridas até o dia de hoje. E nós sabemos que Deus cumprirá suas promessas no futuro, porque ele cumpriu elas no passado também, muitas das suas promessas, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos para vocês de promessas já cumpridas, né? Como, por exemplo, Jesus, quando ele fala com os discípulos após a sua ressurreição, ele diz lá em Lucas 24, 26, que o Cristo deveria padecer e entrar na sua glória, né? Então, ele está falando a respeito desse assunto que estava profetizado, escrito no Antigo Testamento. Também, outra promessa que foi cumprida é quando a Bíblia diz que de Belém sairia aquele que há de reinar em Israel, né? Lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Também
Isaías 53 fala do servo sofredor, que seria desprezado, rejeitado pelos homens. Então, essa profecia também, né, já se cumpriu quando Jesus foi, então, desprezado ali na sua primeira vinda. Romanos 5:9 diz que nós seríamos justificados pelo sangue de Jesus. Mas no mesmo versículo fala no futuro, né? Em termos futuro, ele diz assim, que nós seremos salvos por ele da ira. Então, essa promessa, ela está no futuro, mesmo Romanos dizendo, seremos salvos da ira de Deus, através do sangue de Jesus. Então, nós fomos justificados, está no passado, mas ele coloca no futuro que nós seremos salvos da ira de Deus, porque a ira de Deus ainda não foi executada, não foi derramada. A ira é algo que está no futuro. Na lição número 3, nós vamos ver Jesus falando a respeito dessa ira também, a respeito do julgamento, do juízo. Então, nós temos uma série de estudos aí de 14 estudos, né? Esse é o primeiro. Outra coisa também, em Jeremias, ele fala a respeito da nova aliança. Ele fala sobre perdoar os pecados e as iniquidades dos que pecaram contra Deus e que Deus não se lembraria mais. Então, em Romanos, como nós vimos, 5:9, está falando sobre isso. O texto em Jeremias está Jeremias 31, 34. Mas e as promessas que foram feitas que não se cumpriram ainda? Quando você pega Zacarias, né, Zacarias 9, 10 e 11, né, você vai ver aqui, então, que o Messias, iria entrar montado num jumento. E então, ele fala a respeito de entrar montado numa cria de jumento, viria o seu rei, né, de Sião. E essa profecia, então, se cumpre quando Jesus entra montado num jumento, como diz lá na sua entrada em Jerusalém, na sua chegada, em Mateus capítulo 21. Porém, essa profecia também, lá no verso 10, versos 9 e 10, né? No verso 10 ele vai dizer, ele anunciará paz às nações, e seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então, esse domínio de Jesus, ele não se cumpriu, né, imediatamente quando ele veio na primeira vez, mas vai se cumprir plenamente na sua vinda. Daniel 2:44 também fala sobre isso. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, os reinos do mundo, eles estão aí ainda, né? Mas o reino de Deus já chegou. Então, nós temos um período pelo qual os reinos do mundo estão sendo esmiuçados, né? Lembrando que o próprio Império Romano foi implodido, né, pelo Evangelho de Jesus, né? Então, essa também é uma profecia que ainda vai se cumprir, está se cumprindo em parte, mas vai se cumprir totalmente na volta de Jesus. Lá também, em Daniel 12:2, diz que fala da ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, essa profecia também não se cumpriu ainda, vai se cumprir na volta de Jesus. E também Romanos 8:23 fala da redenção do nosso corpo, profecia também que vai se cumprir. Então, essa série de estudos, esse aqui é o primeiro, é também uma introdução. E nós vamos abordar vários desses aspectos ao longo das lições que estaremos aqui colocando para vocês. Tá certo? Então, vamos ver então que o Pedro, ele menciona a salvação também no seu primeiro capítulo, menciona várias vezes a salvação como algo que em parte já está completado, que está feito, mas em parte não está ainda feito. Então, nós vemos que estamos nesse processo,
né, entre uma vinda, entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, ele é o Messias, né, prometido no Antigo Testamento, ele é o Salvador, né? A palavra Messias tem também o sentido daquele que veio salvar, porque ele é o ungido, ele é o escolhido para trazer o cumprimento de todas as promessas de Deus, feitas por Deus no Antigo Testamento. Né? E eles perguntam, esses profetas, eles querem saber o segredo, né? O que acontece com essa graça que o Messias vai trazer, né? Essa maneira de estabelecer o seu reino, que fala da sua glória, fala do perdão dos pecados, fala de um povo especial que Deus estará levantando, que é justamente a igreja, né? A igreja que é composta daqueles que creem no Messias, daqueles que creem em Jesus de fato, de coração, porque essas pessoas vão andar nos passos de Jesus. Então, esse é o sentido da salvação. E as pessoas os homens e mulheres do Antigo Testamento também eram salvos pela graça. Mas como diz John MacArthur, na sua Bíblia de Estudo, quando ele comenta 1 Pedro 1,10, ele vai dizer que havia que embora a graça sempre foi um meio de salvação no Antigo Testamento, os profetas viam uma maior graça para aqueles que viveriam no tempo do Messias, né? A dificuldade daqueles profetas que estudavam as profecias, inclusive estudavam as suas próprias, né? Investigavam, era como e quando essas promessas se cumpririam, né? Qual a ocasião, a circunstância oportuna, indicada pelo Espírito Santo que neles estava. Então, é interessante que a gente se pergunta por que os judeus que liam o Salmo 22, por exemplo, porque no Salmo 22 você tem a primeira parte do Salmo falando sobre os sofrimentos do Messias e na segunda parte falando da sua glória. Por que muitos judeus não viam esse lado do sofrimento de Jesus, do sofrimento do Messias, sendo que estava amplamente profetizado no Antigo Testamento, como também em Isaías 53, muito conhecido, né? Ele levou sobre si as nossas iniquidades, tomou sobre si os nossos pecados. Então, o que acontece é que, ao ler e estudar a Bíblia, nós precisamos sempre nos atentar para todos os detalhes e toda a Escritura, todo o conselho de Deus. Eu não posso estudar e aplicar somente aquilo que eu quero ou aquilo que eu seleciono. Nós temos uma mente seletiva ao estudar a Bíblia. Por isso que é importante, ao estudar a volta de Jesus, nós termos essa visão ampla de tudo o que a Bíblia diz. Tudo que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, toda a Escritura, toda a mensagem, para nós não cometermos os mesmos erros que os judeus cometeram em falhar, ao reconhecer Jesus como o Messias. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Quando se fala na volta de Jesus, nós colocamos uma ênfase exageradamente grande sobre o arrebatamento e a grande tribulação, né? Isso de acordo com algumas linhas de interpretação mais futuristas, vamos assim dizer, na aplicação do Apocalipse, e nós perdemos, se nós fizermos isso, por uma ênfase maior do que aquela que tem uma justa medida, porque existem muitos outros assuntos importantes também a respeito da volta de Jesus, do que Jesus vai fazer quando ele voltar, o que vai acontecer no céu e na terra, que nós perdemos, então, o essencial, perdemos o mais importante. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa ênfase. Nós não podemos dar ênfase naquilo que nós queremos, mas nós temos que deixar que a própria Escritura, a própria profecia, dê a sua ênfase. Ela nos guie nesse conhecimento, né? Então,
outra pergunta que nós vamos estar fazendo também nesse estudo é quais são as promessas de Isaías 49:6, perdão, que é a respeito do servo do Senhor. Quem é o servo do Senhor em Isaías 49? Bom, toda a seção do livro de Isaías, do capítulo 42 ao 53, fala do servo do Senhor. Então, esse é um trecho bíblico do Antigo Testamento, é uma das passagens mais messiânicas, né, que fala muito a respeito do Messias e chama ele de servo do Senhor, né? Então, em Isaías 49:6, o servo do Senhor é o Ciro, né, que é um rei, o rei da Pérsia, que vai libertar o povo de Deus, que vai deixar que o povo de Deus, o povo de Israel, volte para a sua terra e reconstrua o templo, reconstrua a cidade de Jerusalém, que estaria abatida. Então, essas profecias a respeito do servo do Senhor, elas se aplicam primeiramente ao Ciro, mas aqui, exatamente em Isaías 49:6, diz que o servo do Senhor é o próprio povo de Israel. Israel é o servo do Senhor, né? Então é interessante porque há essas linhas, não de interpretação, mas de exposição realmente do texto de Isaías 49:6, né? Mas aí a aplicação desse servo, tanto o Ciro, porque ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, como também o próprio Israel se aplica em Jesus, porque Jesus é o israelita perfeito. Jesus é o israelita que cumpre a lei de Deus em toda a perfeição. Então, ele é, por excelência, o servo do Senhor, que está, então, descrito nesses capítulos de Isaías, né? E aí, o que é que ele vai fazer, então? Quais são as profecias que se fala a respeito do servo do Senhor? Então, você tem aqui, por exemplo, em Isaías 49, do 8 ao 12, né? Eu vou aqui compartilhar com vocês, Isaías 49, que é um dos trechos. Então, como eu disse, 49, se você ver aqui no verso 6, por exemplo, né? Aliás, aqui no verso 3, ele diz: Tu és meu servo, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Então, ele se dirige ao servo do Senhor. E aqui no verso 6, fica claro de quem ele está falando, mesmo para nós, mesmo na época, né, eles entendem que ele está falando do Messias, né? Porque ele fala assim: pouco é seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, aqui ele está mostrando, ou ele está profetizando a salvação do Messias. Então, ele vem, o Messias veio e começou a salvação pela casa de Israel, né? Aqui, a primeira aplicação da profecia, como eu disse, é sobre Ciro, porque é ele que traz os remanescentes de Israel, né? É ele que dá o decreto para que os remanescentes voltem. Mas a verdadeira obra, né? Porque para muitos judeus, para muitos profetas, então, na época, o exílio não terminou, porque uma vez que Israel depois ele passa sob o domínio do Império Romano, eles continuam debaixo do jugo de um império. Então, eles não veem esse cumprimento da profecia totalmente em Ciro, mas eles vão esperar, então, o Messias, sabendo que o Messias é quem vai, de fato, pôr fim ao exílio, e o exílio é o castigo de Deus para os israelitas, né? Então,
para que o Messias possa tirar o castigo de Deus sobre eles, né, livrá-los do exílio e trazê-los de novo a uma glória, a um reino de glória, né, em Israel, o Messias precisa também perdoar os seus pecados, né, trazer o perdão dos seus pecados, né? E você pode ver aqui na continuação, no 7, então, ele fala assim: assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações e ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Então, essas profecias, elas restam ser cumpridas. E depois do capítulo, do verso 8 até o 12, ele continua, né? No tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do meu povo para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Então, isso são promessas que se referem a essa restauração de Israel. Né? Então, nós não vamos aqui estudar a fundo, mas você pode olhar com mais cuidado esse trecho da Escritura e ver que muitas profecias aqui ainda vão se cumprir na volta de Jesus. Jesus, então, começou esse trabalho, mas ele não terminou ainda. Né? Então, é isso que a profecia está nos dizendo, que o povo de Israel deve esperar. Você pode ver aí quais são os detalhes delas. Né? Agora, como eu disse, Paulo fala que nós seremos salvos da ira. Ele repete esse conceito, né, que nós citamos aqui em Romanos 5, 9, mas ele repete também em 1 Tessalonicenses 1:10. Vou compartilhar aqui para mostrar mais uma vez. 1 Tessalonicenses 1:10. Ele vai dizer: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, a volta de Jesus no Novo Testamento, ela é muito clara. Jesus voltará. Né? Então, a volta dele está muito clara aqui no Novo Testamento. É uma promessa. Né? Então, Jesus, em Atos 2:33, diz que ele já foi glorificado, coroado de glória. Né? Também, esse conceito também está em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Jesus já alcançou a sua glória. Então, por que é importante estudar sobre a segunda vinda de Jesus? Porque nós entendemos nosso tempo, qual é o propósito da igreja, o que nós estamos vivendo, para o que nós somos chamados e qual a esperança que nós temos. Porque o Pedro, né, que é o nosso texto básico, qual que é um dos objetivos da sua carta? É justamente esclarecer os eleitos de Deus que estão espalhados pelo mundo, né, principalmente na região da atual Turquia, né, a Ásia Menor, a quem ele destina a sua carta. Você vê que ele está falando: vocês têm que dar a razão da vossa fé para os outros, né? Vocês têm que explicar. Então, a esperança que há em vós. Então, esse é um objetivo. Então, por que estudar as profecias? Porque nós queremos entender essa esperança, o que Deus o que ele está fazendo, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer no futuro de maneira muito clara, né? E é importante a nossa atitude ao estudar a Bíblia. A segunda pergunta de aplicação que eu faço aqui é: você crê que a Bíblia diz algo importante que você ainda não percebeu? Olha que interessante. Há pessoas que acham que já sabem tudo da Bíblia, né? E então essas pessoas não têm nenhum ânimo ou não têm nenhum anseio de aprender, de compreender, de perceber aquilo que Deus revelou na sua escritura, na sua palavra. Então, e você? Você crê que existe algo ainda para aprender e que ao conhecer essas coisas, você vai ter a sua vida transformada pela fé e pela prática dessa palavra? Né? E para finalizar, eu quero ler em Atos 2:33,
justamente para nós vermos aqui, né? Já estava compartilhado, né? Aqui em Atos 2:33. Aham. Esse texto vai dizer então o seguinte: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, esse texto aqui é bem interessante, porque essa é a primeira pregação de Pedro, logo que o Espírito Santo é derramado sobre eles, sobre os apóstolos e os outros irmãos e irmãs que estavam reunidos lá em Jerusalém. E ele começa, então, a explicar para as pessoas o que está acontecendo. E ele diz que Jesus foi exaltado à destra de Deus, né? E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Então, ele recebeu a promessa do Espírito Santo que ele derramou sobre nós. E é isso que vocês estão vendo e ouvindo. Então, a pergunta é: qual é a obra que o Espírito Santo está fazendo hoje na tua vida, na minha vida, enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Jesus? Essa é uma pergunta de aplicação, de prática, né? Porque ele não deixou a gente sozinho, ele não deixou os discípulos, os servos e servas, sozinhos, mas ele enviou o Espírito Santo. Essa foi a promessa que ele obteve do Pai. Então, o próprio Jesus, ao ser exaltado, ao ser coroado de glória, como diz lá em Hebreus 2:9, ele então agora envia, ele alcança a promessa do Pai e envia o Espírito Santo, né? Ele enviando o Espírito Santo. E aí, para responder essa pergunta, nós podemos dar uma olhada em Romanos 8, 28, 22 a 26, que Paulo explica justamente isso. É um texto muito que nós vamos usar bastante durante esse estudo, né? E rever várias vezes. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, né? Então, nós recebemos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? E verso 25: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, nós temos essa esperança e nós temos a intercessão do Espírito, que nos acompanha na nossa fraqueza. Então, ou seja, toda a glória pertence a Deus, toda a glória da salvação, da redenção. Por isso que ele fala que ele é o Salvador e ele executou a salvação, ele enviou o seu Espírito, esse Espírito garante que aqueles que creem em Jesus vão perseverar até o fim, vão dar fruto, vão se santificar, vão ser santificados, vão ter suas fraquezas superadas pelo poder do Espírito, vão abandonar seus pecados, vão se arrepender dos pecados, vão pedir perdão, vão deixar que suas vidas sejam transformadas por Deus. Então, essa é a ação do Espírito Santo, enquanto esses discípulos estão operando uma transformação no mundo. Então, ao estudarmos os 2000 anos de história da igreja, nós veremos também como que o Espírito Santo executou, operou a sua salvação. O que os profetas do Antigo Testamento viram e profetizaram. E Pedro agora está dizendo que é a respeito dessa igreja e que essa igreja está, então, vivendo esse tempo até que Jesus volte e cumpra o restante das suas promessas. Você faz parte dessa história, eu faço parte dessa história. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima lição,
Na próxima lição, nós vamos ver qual é a diferença, ou nós vamos estudar a Israel e a igreja, o povo de Deus, ou o único povo de Deus. Então, é bem interessante também, porque vai servir de chave para entendermos as profecias, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que estão para se cumprir na volta de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela sua participação aqui.